O Brasil parece fácil, é difícil, mas vale a pena. O Brasil tem, hoje em dia, por conta da imigração italiana, uma série de hábitos, práticas no seu calendário relativos à chegada dessas pessoas e à contribuição que elas tiveram na transformação cultural, né, do nosso país, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste. Os italianos aqui são muito bem integrados. Eu acho que isso é muito interessante, porque cria uma cultura nossa. A gente tem uma cultura ítalo-brasileira. Arte é essencialmente um chamado italiano. É a melhor forma de dizer como eu amo o Brasil. Hoje o fluxo se inverteu, né? São os brasileiros nascidos no Brasil, muitos deles descendentes de imigrantes que vão para a Itália e não mais o contrário. Isso é uma fusão, tá? Eu espero uma fusão para melhorar as coisas, né? Pegar o positivo de um lado que o outro, que é muito grande. Brasileiros e italianos vão ficar cada vez mais próximos, cada vez mais integrados e que os fluxos culturais vão ser cada vez mais intensos nos próximos anos. Em 1872, São Paulo tinha cerca de 30 mil habitantes. Foi o ano do primeiro censo da história do Brasil. Só em 1891, passa aqui pela Hospedaria de Imigrantes de São Paulo cerca de 90 mil pessoas, a maioria proveniente da Itália. Então, com isso a gente vê, né, o triplo quase da população de São Paulo chega num ano só, né, 20 anos depois do primeiro censo da história do Brasil e que registrava que São Paulo tinha apenas 30 mil habitantes. A última década do século XIX é quando São Paulo mais cresce demograficamente falando, em termos relativos, né? No bairro do Brás, no início do século XX, se falava italiano. São Paulo, né, se falava mais a língua de Dante do que a língua de Camões no início do século XX. E que se algum viajante meio desavisado estivesse passando, né, por São Paulo e os seus moradores hasteassem as bandeiras dos seus países de origem, esse viajante ia pensar que estava na Itália, em Roma, passando por Roma e não no Brasil, né? Tamanha quantidade de italianos que viviam aqui, ainda numa cidade pequena e que por esse motivo sofreu uma influência muito grande desses hábitos culturais trazidos por imigrantes, né, de diversas origens, mas a princípio especialmente da Itália e do norte da Itália para o Brasil, né, para o interior e depois do sul da Itália aqui para a capital. Pode ir. Tem que... Bom. Uma casa de verdade, ela precisa ser vivida. Sendo vivida, ela vai ser gasta. Uma casa italiana é vivida, né? Uma casa italiana é muito vivida. Olha o Paulo aí! Ei, André, Alex, tudo bem? Bom te ver, parceiro de grandes trabalhos. É, que bom. Ó, tá faltando uma fileira aqui que eu já roubei, tá? Eu queria fazer primeiro aqui. Qual você escolhe aqui desses aqui que você acha que... Você quer remeter essa coisa da gastronomia? E você me fala o seguinte, que eu ia te perguntar o que tinha de Itália na sua vida aqui, na sua casa e tal. Não deve ter só isso, mas isso aqui é uma coisa muito relevante, né? Bom, a Itália está dentro de mim, para começar, né? A minha família, os meus avós, tanto do lado materno quanto do lado paterno, são italianos, de fato. Tá. Imigrantes, né? Que vieram para cá numa época muito difícil da Itália, como quase todo imigrante atravessou, né? No pós-guerra, e vieram trabalhar aqui. Então, os Colantônio, né? Que é a família que me deu o sobrenome, que é o lado paterno, eles são da Sardenha, sul da Itália. E do lado materno, os Bardusco, que são do Vêneto,
né? Que Sabe é o norte da A Itália. minha origem é exatamente igual. Olha As só. minhas bisavós não se entendiam. Porque falavam línguas totalmente díspares, vieram do campo, né? Mesma coisa. Por isso que a gente deu certo. Talvez sejamos parentes. E o que você vê a influência italiana na arquitetura e no design brasileiro? Na nossa Olha, criação. Agora a gente está celebrando 150 anos da imigração italiana no Brasil. E é engraçado ver o quanto esse movimento, embora bem mais novo, porque é um século e meio, não é praticamente nada. Se você imaginar a idade dos prédios italianos, a idade dos prédios franceses, espanhóis ou portugueses, né? Tudo aquilo já existia, já estava erigido muito antes do Cabral aportar por aqui. Mas é interessante que a gente vê, por exemplo, que um dos maiores ícones modernistas do Brasil, que é o MASP, por exemplo, é assinado por uma arquiteta italiana. Desde a boa parte. Sempre que eu passo por lá, aliás, eu que sou um amante da arquitetura, eu fico me perguntando como é que aquilo para de pé, né? Porque é uma arquitetura muito revolucionária, muito avant-garde. É o nosso Coliseu. É o nosso Coliseu. A cultura italiana e a cultura brasileira têm muitas relações antigas, relações profundas, que são em qualquer setor da cultura, não somente da cultura mais elevada, a cultura, digamos, dos grandes arquitetos, os grandes literatos, os grandes pintores que vieram para cá, mas também no dia a dia. A chegada de milhões de italianos aqui no Brasil contribui muito para aproximar esses dois povos, que, na verdade, ficaram um povo só. É muito difícil, especialmente aqui em São Paulo, entender onde termina a cultura italiana e onde começa a cultura brasileira. Isso se pode ver em qualquer lugar, andando pela cidade, onde tem dezenas de edifícios, monumentos que foram desenhados pelos italianos. Isso se vê nos museus, isso se vê na música. E esse é um sentimento que todos os italianos que vêm para cá têm quando chegam no Brasil, em particular em São Paulo. Eu sinto assim, muito em casa, muita vontade, com uma maneira de dialogar, de se relacionar que é muito próximo, é muito fácil para a gente estar aqui no Brasil. Por outro lado, conversando com os amigos, com as pessoas que encontram, eles mesmos sentem a mesma coisa indo para lá, indo para a Itália. Então, este relacionamento eu acho que é um do mais profundo que eu encontrei na minha carreira, assim, entre dois países como o Brasil e a Itália. É difícil falar de um começo da imigração italiana para o Brasil, né? Claro que tem o primeiro grupo que chega na década de 1870 no Espírito Santo, depois em Santa Catarina, né? São os primeiros pequenos grupos oficiais de imigrantes italianos que chegam ao Brasil, mas em linhas gerais nós determinamos a grande imigração italiana entre 1887 e 1902. Esse é o período que a maioria dos italianos desembarca no Brasil. Claro que pequenos grupos chegam antes de 1887, pequenos grupos chegam depois de 1902, mas esse período marca a grande imigração italiana para o território brasileiro. E são divididas em algumas fases, né? Então a gente tem esse período inicial, que vai da década de 1870 até mais ou menos ali ao ano da abolição da escravatura. Depois o período da grande imigração italiana, como eu mencionei, que vai de 1887, 88 até 1902. E a partir também de 1902, outros pequenos grupos provenientes de outras regiões da Itália começam a chegar no Brasil com mais frequência. São os calabreses, os napolitanos, os sicilianos, os puglianos. Tem uma avó que é de Rovigo. Ah, con quei del Rovigo non me ne intrigo. Gente cattiva, não mangia la pasta como nós.
Eu tive que lutar muito para ir pro front stage, para não ficar atrás. Como que é a sua história? A história da família? Então, a história da família, sim, bom, tem imigração para Canadá, Estados Unidos, ainda no começo do século passado. Depois o meu pai, no pós-guerra, veio para o Brasil. Ele era técnico mecânico, então ele começou na área da indústria. E meu pai fez toda uma carreira e tudo mais, cresceu muito, mas eu comecei a trabalhar com ele aos 19. E era, digamos, como se fala em português, pau para toda obra. Não tinha essa coisa de homem, mulher, eu fazia de tudo. Com 19 anos já era gerente de exportação. Olha isso. E vendi cadeado para mais de 40 países. Até Zimbábue a gente foi. E como você vê o ítalo brasileiro ou os descendentes assim? Você acha que eles são muito diferentes? Nós nos distanciamos muito da cultura italiana? A gente vai se adaptando aos lugares e vai mesclando com a cultura local também. Então vira um híbrido, né? Você não é mais aquele italiano, entre aspas, puro italiano. Você mantém durante uma geração, mas depois você já vai se amalgamando. E eu acho que isso é muito interessante, porque cria uma cultura nossa. A gente tem uma cultura ítalo-brasileira. As mulheres, quando chegaram no começo do outro século, elas arrasaram, porque as brasileiras ficavam trancadas dentro de casa atrás de uma treliça. E a mulher italiana não, ela ia para a rua, para o mercado, vinha fazer compras, era mais independente. Você já pensou no que teria sido da sua vida se seu pai não tivesse vindo para o Brasil? Vindo para o Brasil, a gente foi exposto para tudo, né? É um país muito interessante. Nós aqui estamos em contato com um mundo muito diverso, então isso é uma sorte, né? Foi uma grande sorte. O Estado italiano existe somente no 1870, cioè exatamente alguns anos antes da chegada do primeiro navio em Vitória, no Espírito Santo. Então, a história dos dois países é muito paralela disso. Por quê? Porque justamente a presença de um número tão grande de italianos no Brasil ajudou muito as relações também diplomáticas. São Paulo tem uma população que por 30% quase é de origem italiana. Mas os italianos são, naturalmente, no estado de São Paulo e nos estados do Sul, justamente o Espírito Santo que foi primeiro, poi o Rio Grande do Sul, o Paraná, mas Minas Gerais também, no Nordeste, o Pernambuco, o Ceará, naturalmente Salvador. Temos uma presença italiana muito importante de população muito ativa, muito bem integrada. Isso é o segredo. Os italianos aqui são muito bem integrados. Saímos da Itália, tinha 10 anos e voltei com 16, depois que a guerra tinha acabado. E o convívio com essas pessoas era só em lugar de arte, só ficava dentro de galerias, de museus. O que você acha que você detecta de influência da sua cultura italiana na sua obra? O fato da arte. A arte é essencialmente um chamado italiano. Porque a Itália respira a arte. Você anda pela Itália, a arte está tudo que é canto na rua, ou como obras do passado, ou como pessoas que praticam a arte. Até hoje, grandes. E eu trabalhei com o Emílio Vedova, com Prampolini, cheguei a trabalhar com artistas italianos. Mas eu acho que a minha origem italiana é que me deu a aproximação, a possibilidade de viver a arte. É um chamado, né? E um chamado que você dividiu, né, com as pessoas ao focar tanto em arte pública, né? A arte pública eu acho que é importante porque cria referências para as pessoas e participações
porque é uma elevação do espírito. A pessoa está no metrô esperando um trem e tem um painel fantástico contando um monte de coisas. Então, minha e de outros, porque a arte pública em São Paulo se foi realizada por muitos artistas. Eu sou uma deles. Aí eu acho que aqui você explorou a temática muito bonita, né? É um trabalho simples. Não, é simples porque você não precisou... Tem uma quantidade de obras de arte pública que, veja bem, não é uma estátua, não é uma escultura. É algo que foi pensado para aquele local. A arte pública tem um pensamento que é muito mais interiorizado do que... Não é uma estátua que você põe numa pasta. A vivência, né? E vira arte pública, não é? A arte pública é o trabalho feito em cima de um espaço. Eu pensei num retrato exatamente nesse cenário aqui. Eu sei que é um cenário explorado esse aqui, né? Esse espaço é transformado numa possibilidade artística permanente para quem quer que passe, né? Sempre que se fala em imigração italiana, vem nomes de famílias que remetem a esses grandes sucessos, né? De empresas, de indústrias aqui no Brasil, né? Especialmente em São Paulo. A família Matarazzo talvez seja a família mais famosa nesse sentido, mas junto deles tem os Crespi, Fasano, Balduco, enfim, né? Artistas também, né, que construíram grandes legados arquitetônicos em São Paulo e em outras partes do Brasil. Junto dessas grandes famílias de nome, existem também essas outras milhares de famílias que formaram grandes legados econômicos também aqui no nosso país, né? Ascenderam para a classe média, construíram pequenas empresas, restaurantes, cantinas, e hoje muitas dessas pequenas empresas se transformaram em grandes empresas super tradicionais no Brasil. Então, junto desses grandes nomes, né, dessas grandes indústrias, a gente tem também outras muitas famílias que acabaram prosperando vindo aqui para o Brasil. Paulo Vitale, Rogério Fasano, Val Quintalha, Tate. O que tem de brasileiro e o que tem de italiano nesse mix que você criou? Acho que a nossa função no Brasil foi trazer a nossa Itália verdadeira, da maneira como a gente entendia, entende, viveu, a Itália para o Brasil. Pega leve. Isso é minha vida e cada dia que eu venho aqui eu agradeço. A cozinha italiana, ela tem uma característica que ela viaja mundo afora e ela viaja de maneiras cheia de adaptações. E a nossa cabeça era fazer, não, nós vamos fazer como se faz na Itália. Se você ficar parado exatamente onde... Isso. Aí, ótimo. Peraí. Não existe filé à parmegiana com arroz branco e batata frita. Assim, se tem coisa que italiano não faz é comer arroz branco só no leito da morte. Sim. E ele não frita batata. Italiano frita vitela, mas não frita batata, por algum motivo. E muito menos coloca queijo em cima da carne. Isso. Perfeito. Ótimo. Agora eu vou pedir para você dar um passo à frente, parar um pouquinho, que eu faço uma foto, eu vou fazendo a sequência e a gente acaba. A gente tentou, ao longo da nossa história, trazer a nossa autenticidade de uma cozinha do norte da Itália para o Brasil com o mínimo de exceção possível. E isto nos deu a obrigação de trazer muitos produtos que nós começamos a trazer desde o começo, diretamente da Itália. Existe uma presença italiana aqui do ponto de vista de negócio expressiva, porque temos quase 1000 empresas italianas abertas no Brasil. Nós contamos, cada 2 anos a gente conta, e foram 972 empresas na última contagem, o ano passado. Então, esse fluxo começou por necessidade.
tinha um fluxo migratório da Itália porque não tinha comida, não tinha muito espaço, não tinha muito bem-estar, né? Então se resolveu viajar para o Brasil para encontrar fortunas e eles encontraram fortunas, criaram impérios aqui. Aí esse fluxo migratório depois cria uma segunda, uma terceira geração de famílias muito importantes em São Paulo, no Brasil no geral, porque eles conseguiram, já estabelecidos aqui, desenvolver os negócios dos próprios pais, dos próprios avós, criando, de fato, impérios de novo e devolvendo à sociedade brasileira e italiana essa origem com a Itália. Eu posso citar famílias que conheço pessoalmente, amigas importantes, proprio Matarazzo, a Papais, a Comolatti, Bauducco. Cada um deles não só desenvolveu aqui uma linda história, mas sempre devolveu e se empenhou muito no social, muito nessa origem com a Itália, nunca se virou do outro lado para poder contribuir, ajudar os italianos que talvez tiveram menos sorte deles. Então, essa história linda dessa migração. Aí eu vejo esse fluxo como a terceira etapa dessa migração, estamos mais nos nossos dias, são pessoas que mudam para o Brasil, executivos empresários, ou fazem startup, projetos novos, nos últimos 20, 30 anos. É o meu caso, por exemplo, eu estou aqui há mais ou menos 20 anos, por escolha. Ninguém 20 anos atrás ou agora, em 2024, vai fora da Itália porque não tem um bem-estar lá ou não gosta da Europa. Porque se escolhe o Brasil, ou a Índia ou a China, é porque dentro dos países emergentes optou para ter oportunidade aqui, porque o mercado está evoluindo muito. Então, é por escolha, imigração por escolha. Lá na época começou esse fluxo de 150 anos por necessidade. Paulo Caio e Fábio Castellanes, TQ1. Meu avô e meu pai, sem os dois isso não aconteceria. Eu entendi o esforço dos dois. Eu não entendia no começo. Sim. Quando você é mais novo, você não entende por que você não tem teu pai no final de semana, enquanto todos os outros amigos têm. Vai todo mundo passear, vai fazer festa, vai para um lugar, vai para outro, passeia, brinca, não sei o quê. Meu pai não tive. Meu pai sempre trabalhou. E no sábado e domingo estava trabalhando. Eu escolhi estar aqui. Sim. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de ficar aqui. Às vezes eu gosto mais daqui do que da minha casa. Apesar que eu gosto da minha cama, né? Mas aqui é sua casa, né? E quanto tem de pizza ítalo-brasileira e pizza italiana aqui? É diferente, né? É, muito. A gente, em 150 anos, mudou a pizza. Acho que logo no começo nós já mudamos. A maioria não era profissional. Era italiano, alguns foram para o interior, outros ficaram na cidade, e tinham outros tipos de afazeres e encontraram na alimentação uma chance de fazer a América aqui. Sim. Pelo menos o que eu me lembro, quando eu comecei a fazer pizza, e não tinha tanta dificuldade. Eu cheguei a fazer uma massa mais aerada, mais leve. Meu avô fazia. E é baseado nisso que eu sempre busco fazer isso daqui. Fazer uma pizza sempre do mesmo tamanho, mas tirando cada vez mais a porção de massa e deixando ela com o mesmo aspecto. Então você vê que você tem uma borda aqui hoje que até do regulamento italiano ela passa bastante, porque ela não tem só 2,5 cm, que é o da napolitana. Mesmo para clássica ela é uma borda alta. Então pode-se dizer que eu cheguei e comecei a mudar um pouco isso e não tinha intenção, mas parece que hoje é uma vertente do mundo. E hoje o pessoal está começando a chamar isso da pizza contemporânea. Evidentemente que a gente visualiza muito dessas trocas culturais com a alimentação, né, e com o lazer.
Daí a gente pode pensar, né, nos hábitos culturais trazidos por esses italianos, então no advento dos restaurantes, das cantinas, das massas, sendo, né, essa prática comum, né, de se alimentar no Brasil a partir do início do século XX, na associação, nos clubes, no futebol, enfim, né, em grêmios recreativos que acabam se tornando, né, algo muito comum no Brasil no início do século XX, relacionados, claro, à comunidade italiana. Então a gente tem aí algumas associações, né, claro, que a gente consegue fazer com essa massificação da imigração italiana para o Brasil, em termos culturais, em termos alimentares, em termos de religião, em termos de festas, né? Em São Paulo a gente tem a festa de San Vito, né? A gente tem Casalute, a gente tem San Gennaro, enfim, muitas festas que se tornaram populares na cidade e em outras partes do Brasil também, por conta dessa massificação e desse grande contingente de italianos que desembarcou no Brasil desde o final do século XIX até hoje. Então, a gente tem, passeando hoje pelo Brasil, passeando por esses estados que mais receberam imigrantes italianos, uma observação, digamos assim, né, de práticas culturais, de arquitetura, né? Então, passeando pelo Teatro Municipal, a própria arte tumular nos cemitérios, enfim, né? São Paulo e o Brasil como um todo está embebida, de certa forma, dessa prática cultural e desses hábitos culturais italianos que foram trazidos para cá desde o século XIX. A Itália, acho que a gente pode começar dizendo que a Itália é um país muito importante para o Brasil, mas ela é um país importante não só para o Brasil, é um país importante em absoluto, é um país importante para o mundo. É uma das 10 maiores economias do mundo, ela está sempre situada entre a 8ª ou a 9ª posição, portanto é um país que pesa na ordem econômica mundial, é um país que tem uma participação muito importante na formação da União Europeia, nos desígnios políticos da conformação do bloco europeu. A Itália é um país com um papel de grande importância, é um país protagonista. A gente pode recordar, por exemplo, alguns personagens recentes da história italiana, como o ex-primeiro-ministro Romano Prodi, que foi presidente da Comissão Europeia, Mario Draghi, que foi presidente do Banco Central Europeu, o atual chanceler da Itália, Antonio Tajani, foi presidente do Parlamento Europeu. Portanto, é um país que tem um grande peso nas decisões e no encaminhamento do processo de integração. É um país que tem uma posição estratégica muito privilegiada. Ele está situado em frente, praticamente, ao norte da África, muito próximo do Oriente Médio, portanto, ele se situa numa zona que recebe os fluxos de migração, que influi na política regional, na política do Mediterrâneo e, portanto, é um país que tem um papel muito importante na ordem política internacional, principalmente nesse espaço europeu e mediterrâneo. Naturalmente que é de grande importância para essa densidade do relacionamento entre Brasil e Itália o elemento humano, porque brasileiros e italianos são muito próximos. Eu pessoalmente tive a oportunidade, o meu primeiro posto foi a missão junto à FAO, que fica em Roma. Embora eu não me ocupasse das relações bilaterais entre Brasil e Itália, eu pude ver em primeiro plano como as relações entre brasileiros e italianos são próximas, como os italianos conhecem o Brasil, têm interesse pelo Brasil, ou querem viajar para o Brasil, ou já viajaram para o Brasil. Portanto, existe esse elemento humano muito preponderante. Enquanto eu estava lá, por exemplo, pude ver como a música brasileira é muito presente. Eu estando lá, vi shows de Caetano Veloso, Maria Bethânia. Portanto, isso mostra que existem laços muito sólidos, já construídos entre Brasil e Itália, que facilitam muito o nosso relacionamento. Io sono italiana, costumo falar que sou romana de Roma. Nasci e morei na mesma casa, no mesmo bairro. Então, nunca ia chegar na minha cabeça de mudar. Imagina para outro continente. Imigração italiana, entrevista Bianca, take 1. Agora são 15 anos que a gente está aqui no Brasil. O engraçado é isso, eu não sou nem italiano nem brasileiro. Sou uma fusão dos dois. É difícil você se identificar só com um ou com o outro.
Eu nasci no Brasil, minha mãe é brasileira, meu pai é italiano, mas meus pais já moravam na Itália. Então, nasci em Goiânia, no 1975. Com 2 meses, a gente voltou para a Itália. Eles voltaram para a Itália. Fui criado lá, estudei lá, me formei, casei, comecei meu trabalho na Itália, mas sempre mantive, né, com mãe brasileira, esse contato com a família daqui. A gente vinha viajar para as férias, né, cada 2 anos, 3 anos. Então, é difícil a gente falar onde você é, porque isso é uma fusão, tá? Eu espero uma fusão para melhorar as coisas, né? Pegar o positivo de um lado que o outro, que é muito grande. Precisa falar que a gente mudou para Brasília, que é bem no centro do Brasil, longe do mar, longe da praia. Então foi uma mudança bem radical. Essa mudança foi muito forte. Tem italianos aqui, italianos mesmo, e também tem muitos descendentes de italianos. E a gente organiza eventos, organiza festas, organiza missa em italiano. E para nós é fundamental, e para mim é fundamental levar as crianças nesses eventos para mostrar para eles como é que é. A gente está proporcionando uma educação bilíngue para os nossos filhos, para tentar deixar eles prontos para o futuro, né? Mas sem esquecer as nossas raízes. Então, em casa, a gente só fala italiano com eles. Buon appetito. Buon appetito. Ti passa il formaggio, per favore? Ok. Manda solo buonissimo. Che Ragazzi, tutti ma l'ho portata troppo poca, È buonissimo. Francesco, eu sou da Itália. Sono Marta, sono brasileira. Eu sou o Giorgio, nasci no Brasil. Eu sou Helena, sou italiana. Mi sono Clemente e sono italiano. Cara, eu gosto bastante das pessoas do Brasil, sabe? É todo mundo mais sociável, sabe? Eu gosto bastante dos sorrisos das pessoas. Fora que aqui no Brasil é todo mundo atlético, né? Quando eu vou correr na praia, sempre encontro muita gente. Lá na Itália é mais complicado, né? Especialmente no frio, né? No inverno, que é bem difícil encontrar alguém que pratica esporte. Nasci em São Paulo. De São Paulo. Nasci em São Paulo, sou brasileira. Eu sei falar italiano. Minha mãe professora é italiana. Só. Eu gosto bastante da carne, arroz, feijão também, todo dia no almoço. E isso, né? Aí tem, sei lá, o quê? A pamonha, tem um pastel, aí vai chegar água de coco, tem um monte de coisa que aí vai complementando. A fruta também é muito boa. Aqui o maracujá, a manga, tem um monte de coisa que os outros lugares não tem, ou até tem, mas não é tão bom quanto. Cara, eu acho que a feijoada ninguém bate. É um prato espetacular, cara. Mano, eu comeria 5 daqueles pratos por dia da feijoada, velho. Muito boa. E lá na Itália é pior que não tem, sabe? Lá na Itália não tem a cultura de comer feijão, né? Então é complicado encontrar uma feijoada boa lá. Se for meter ketchup na pizza. Geralmente não tinha visto, não, principalmente. Aí falou que não pode colocar, cara. Um pecado. Até agora eu que fiz com o que eu tenho e ninguém me ajudou em nada. Humberto. E tudo bem? Cara, bem-vindo. Uma honra. Isso aqui tá muito mais legal que o antigo estúdio, tá lindo. E esse mascote aqui? Adora. Ela adora Aparecida, que ela adora fotos. Vai posar pra gente também. E você tem muita Itália na sua produção? Ah, sim. Meus avós eram italianos, né? Do lado paterno, tanto pai. E do lado materno, meu bisavô era italiano, né? Que era de Rovigo. E foi engraçado. A Itália começou a acontecer na minha vida. Durante muito tempo, não gostava as músicas, eu não curtia muito, achava aquilo tudo muito
exagerado, sabe, muito dramático. E aí foi começando a produzir na Itália. Eu estudei italiano e fui muito, né, vou muito. E aí eu fiquei apaixonado pela cultura, pela música, o cinema, né? Eu acho que a Itália é um lugar, eu acho que é um lugar único no mundo, né? Pela conservar a história, né? E eu adoro andar descalço também. Muito bom. Aqui, isso daqui é para deitar. Isso, deixa eu só entender aqui como é que você vai ficar. Dorão figura, hein, cara? Vem cá. Eu tava pensando aqui, você me mostrou essas peças incríveis, como é seu trabalho, eu sou fã incondicional. Você acha que você teria a liberdade criativa que você tem de ter misturado as suas origens italianas e o seu conhecimento empírico do Brasil? Se a sua família tivesse ficado na Itália, você teria uma produção, teria chance de ter uma produção tão original? Eu acho que não, né? Porque eu acho que na Europa tudo já foi feito, né? E aqui, eu acho que eu nem iria para esse viés de arte se eu morasse lá, sabe? Porque é tudo tão já feito, que lindo, e tem gente boa, tudo. Eu acho que o Brasil é o novo, né? É a terra de grandes, uma dimensão continental, né? Eu acho que isso me tornou, sabe? Eu falei, eu quero traduzir meu povo. Hoje, no século XXI, o perfil dos italianos que vêm para o Brasil são grandes comerciantes, empresários ou aventureiros, diplomatas, né? Hoje já não há mais esse fluxo migratório da Itália em direção ao Brasil. O que acontece é justamente o contrário, né? Muitos brasileiros que vão viver na Itália, muitos brasileiros descendentes desses imigrantes italianos que chegaram no Brasil há mais de 100, 130 anos, que reconhecem a sua cidadania italiana e que hoje pretendem ou desejam ou já estão morando em grandes cidades ou também pequenas aldeias na Itália. Então hoje o fluxo se inverteu, né? São os brasileiros nascidos no Brasil, muitos deles descendentes de imigrantes que vão para a Itália e não mais o contrário. Eu posso só dizer que eu morei aqui no Brasil desde 2002 e 2006. Foi a primeira minha missão. E eu voltei. Isso já é um testemunho de quanto eu amo o Brasil. E é o testemunho de quanto eu me fico em casa com vontade. Na verdade, é um lugar que eu amo profundamente a cultura brasileira. E por isso o meu testemunho de ter voltado assim com tão vontade de trabalhar aqui é a melhor forma de dizer como eu amo o Brasil. Imigração italiana, ensaio Vitale Cortella, take 1. De um jeito bem estranho, eu pensei em unir a antiguidade clássica, o Renascimento e o italiano dos dias de hoje. Como? Como homem vitruviano, com os sinais italianos. É isso. Como se o Cortella fizesse um... Fica bom. Faremos. Faremos? É um pouco egocêntrico, especialmente porque o vitruviano é exatamente o homem no centro, mas eu homem no farei centro, homem no centro. Mas o Da Vinci deixou ele perfeito, agora a gente vai bagunçar ele. Sim, faremos. Aliás, é a única possibilidade. Senão não disso... seria italiano. É, muito bom. Parte dos livros que eu fiz foi escrito nessa máquina que é cristal. Uma máquina... Ele colocou o incrível Cortella, que me ensinou a usar a razão com afeto. E eu me sinto muito bem na Itália quando lá vou. É interessante, embora eu nunca tenha ido até Corteno Gold, eu me sinto muito bem, especialmente na região da Toscana. Roma também, mas a minha caminhada por Roma, ela se dá de modo alegre, muito mais por estudos de história, de filosofia, né, do que de fato pelo pertencimento direto. Mas a Toscana, né, por conta especialmente de Florença,
né, ter gerado uma série imensa de coisas que influenciam muito minha atividade, meu trabalho. Né? Eu caminho num sossego danado. É curioso porque a vez mais recente que eu tive em Roma, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, foi o último local italiano, foi exatamente lá. Pouco antes da pandemia sair, ela saiu em 2020, né? Uma hora nós mal chegamos no aeroporto, aí pegamos um carro que nos levaria, a mim e a Cláudia, ao hotel. Eu sou casado com uma libanesa, né? Portanto, se junta ali parte do Mediterrâneo mesclado, vindo de Fenícios lá por baixo. E nós estávamos ali e o motorista estava conversando e eu falando com ele em italiano. Uma hora ele perguntou para mim de que região da Itália você é. Porque é claro que o meu italiano é com o sotaque, né, do português, mas ele queria saber porque parecia, né, uma espécie de forçada do dialeto. Falei, então, eu sou de uma cidadezinha chamada Brasil. Deixa eu fazer aqui, vamos tentar fazer o gestual. Eu cresci nos anos 1960. Para você ter uma ideia, eu saí de Londrina com 13 anos, mas até 13 anos eu nunca tive o que era usual, hoje seria um horror, né, uma pistola para brincar de mocinho, de cowboy ou um chapéu. O que eu tinha era um elmo romano, né, um escudo e uma espada, um gládio romano, né, aquela espada curta, que eu tinha para brincar de plástico. Era assim que a gente brincava no pátio. Né? Então, a minha formação se deu um pouco apoiada nessa ideia, e o cinema foi muito significativo. Primeiro, esses filmes heróicos, né, e depois um pouco daquilo que é a tradição já na cidade de São Paulo, né, com os grandes cineastas italianos. Parte da ausência do queixo e o nariz um pouco mais proeminente. Os filhos, não necessariamente. Acabou compondo os dois meninos, né, de um outro modo. Tem uma história magnífica, que ela é muito boa de lembrar. Meu irmão Ettore Cortella Neto, ele já faleceu. Ele, um dia, foi convidado para um casamento, né? E a pessoa que ia fazer o convite de casamento, subscritar o envelope, ligou no consultório da esposa dele, que era dentista, e diz assim, como que é o nome, né, das senhoras dele? Diz assim, Ettore Cortella Neto. Ela disse assim, com um T só? Ela disse, com um T só. E aí saiu no convite, Ettore Cortella, com T só, Neto. O Brasil tem, hoje em dia, por conta da imigração italiana, uma série de hábitos, práticas no seu calendário relativos à chegada dessas pessoas e à contribuição que elas tiveram na transformação cultural, né, do nosso país, especialmente nos estados do Sul e do Sudeste. A comida é algo muito marcante para todo mundo hoje que vive no Brasil, né? Enfim, as massas, a pizza, a própria polenta, que antes era visto, era muito consumido no norte da Itália, por exemplo. Essa construção, né, de uma religiosidade popular é muito importante, né, ao longo do século XIX e do início do século XX. A arquitetura, né, a pintura, as artes de maneira geral. Muitos artistas italianos migraram para o Brasil, contribuíram com essa transformação, né, moderna de muitas cidades no Brasil. São artistas que estão na Pinacoteca, são artistas que ajudaram a construir muitos edifícios icônicos aqui no Brasil. A gente pode falar do MASP, né? A gente pode falar do Teatro Municipal, do Edifício Martinelli, né? São trabalhadores que estiveram tanto nas obras quanto na concepção arquitetônica desses edifícios, enfim. Então, a gente consegue ver um pouco dessa contribuição italiana em muitos âmbitos da sociedade brasileira, especialmente no sul e no sudeste do Brasil. Brasil e Itália estabeleceram em 2007 uma parceria estratégica. O que significa uma parceria estratégica? Significa que ambos os países se reconhecem como parceiros de grande importância e querem estabelecer uma cooperação mais fluida, mais próxima e ter um segmento das ações dessa cooperação. E nesse momento, no ano de 2024, nós estamos fazendo justamente um exercício comum
entre o governo da Itália e o governo do Brasil para atualizar o plano de ação, porque passaram-se 14 anos, existem novas áreas de cooperação, como, por exemplo, segurança cibernética, inteligência artificial, eram áreas que não necessariamente estavam no radar em 2010. Portanto, nós estamos trabalhando juntos nesse momento para estabelecer um novo plano de ação e que justamente vai estabelecer diretrizes para a nossa cooperação futura nos próximos anos. Portanto, as perspectivas para a cooperação entre Brasil e Itália são muito auspiciosas e nós podemos contar que brasileiros e italianos vão ficar cada vez mais próximos, cada vez mais integrados e que os fluxos de comércio, de cooperação culturais vão ser cada vez mais intensos nos próximos anos. Você vê que a gente se encontra mesmo sem querer. Que honra. Eu vejo com muita alegria e com muito otimismo esta relação entre o Brasil e a Itália por causa desta proximidade, por causa da vontade dos dois povos de trabalhar junto, especialmente no setor cultural. Certo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Tem uma grande simpatia do lado italiano para o povo brasileiro, uma simpatia, como posso dizer, natural, por as razões que já disse. Então, acho que a primeira experiência aqui, agosto, aqui quase um ano, é que os brasileiros também, os brasileiros que conheci, por uma razão ou a outra, ou porque tem uma parte da família na Itália, porque gostam da arte, da cultura e da cozinha italiana, querem visitar a Itália. E o mesmo do outro lado. Os italianos são muito interessados em conhecer, melhor conhecem, mas de conhecer, como se diz em italiano, de primeira pessoa, a cultura, o país, que é realmente maravilhoso. Sempre um prazer. Conta com a gente aí, tá bom? Obrigada. Acabamos. Ufa! Il Brasile sembra facile, è difficile, ma vale la pena. Parte dos livros que eu fiz foi escrito nessa máquina que aqui está. Uma máquina. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, viu? Eu adoro andar descalço também. Muito Porque bom. aqui, isso daqui é para deitar. Isso, deixa eu só entender aqui como é que você vai ficar. Queria fazer primeiro aqui. Qual você escolhe aqui desses aqui que você acha que... Você quer remeter essa coisa da gastronomia? Eu pegaria aquele do prato. Acho legal. Aí eu acho que aqui você explorou a temática, é muito bonito, né? É um trabalho simples. Não, é simples porque você não precisou dos balangandas dos... Perfeito. Ótimo. Agora eu vou pedir pra você dar um passo à frente, parar um pouquinho, que eu faço uma foto, eu vou fazendo a sequência e a gente acaba.